Cristina Parga é escritora, tradutora, autora dos livros Qualquer Areia é Terra Firme. Já fiquei super assim curiosa com esse título, é um romance. Autora também de Furta-Cores, um conto, e de Cidadão Carioca, uma arte-ensaio. Olha só, hein? Que É, o demais. Cidadão Carioca é mais um livro um livro de entrevistas, de perfis Tá, muito. de profissionais cariocas. Muito bom. Bem, então, a Cristina é formada em jornalismo pela UNL de Lisboa, com pós-graduação em tradução e mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio. Nasceu no Rio de Janeiro, viveu 10 anos em Lisboa, estudando, trabalhando até voltar para o Rio, né, Cris? É, E aí, né, onde é que entra a maternidade nisso tudo, nessa vida tão movimentada, né? Queria que você fique à vontade também para se apresentar da forma que você quiser, contar um pouquinho quem é essa Cris aí do outro lado da câmera, e a gente vai bater um papo aqui, porque eu sei que quando o assunto é maternidade, você viveu altos e baixos, né? hum. Então, começando assim, no início, pelo que você falou, eu sempre fui muito ligada à leitura, né, escrita, e sempre, é, não só trabalhei com isso, mas isso sempre fez parte da minha vida pessoal mesmo, né? Eu, quando não estou escrevendo, é porque eu estou passando por algum problema muito grande, ou quando a vida está muito sem, sem brilho, sabe? São fases, assim, a fase que eu perdi, que eu tive algumas perdas, eu realmente fiquei por um tempo sem escrever. Uhum. Mas, então, eu fui para Portugal muito novinha, fui para Portugal com 17 anos, fui fazer faculdade. Fui para ficar 6 meses, acabei ficando 10 anos. E lá, assim, enfim, era jovem, né? Curti muito a vida, conheci bastante a Europa, viajei muito, namorei. Tudo isso de maternidade não passava, não. Inclusive tinha aquele medo, né? Aquele medo que muitas de nós crescemos, tipo, ai meu Deus, tem que tomar um anticoncepcional, senão, não sei o que, sei lá. Aquele medo da gravidez na adolescência, né? Até quando já Né? Na passou dos adolescência, aos 30. 28, né? É. E então, ok, eu voltei para o Rio em 2009, comecei a trabalhar no meio editorial aqui, e com o passar do tempo, tive alguns namoros, mas ainda também não pensava em maternidade, até que comecei a namorar mais firme com meu ex-marido, e a gente resolveu casar, e era um pouco aquele script, né? Casamento, né? Arrumou um emprego, casou, agora vamos ter filho. Não me questionei muito, assim. Eu pensei, eu sempre gostei muito de criança. Sempre fui muito brincalhona, as crianças sempre gostavam de mim. Mas, assim, eu não tinha ideia do que era, não tinha a menor ideia do desafio da maternidade. Nenhum. Uhum. Mas, enfim, tentei ter, engravidei, não demorou muito. Acho que uns 2 meses tentando, ou 3 meses tentando, a gente engravidou. E, assim, nunca que eu ia imaginar nunca, né? Nunca ia imaginar que eu ia perder aquele bebê. Nunca. Perdi com mais ou menos 10 semanas. Só que eu já tinha contado para boa parte da família, porque justamente não imaginava que isso não fazia parte do roteiro da minha história. E, e logo depois que eu perdi, o meu ex-marido não. Não foi só isso, mas enfim, ele não processou muito bem essa perda e a nossa relação acabou, enfim, acabando. Acabou. Eu tava com 38 anos, divorciada, desempregada. Eu já tinha minha casa, mas eu tava com medo de voltar pra minha casa, de ficar sozinha. Então tive que voltar pra casa dos pais, dos meus pais, fiquei com síndrome do pânico, enfim.
Que loucura, né? Como a vida pode ser assim, como realmente é uma roda gigante, né? Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá assim, a gente não tem realmente o controle, né? Você pega uma história que tinha um script ali definido e de repente você olha e não vê mais nada, né? Isso é muito É, louco. Como que você é lidou muito. com isso? Assim, você conseguiu processar sozinha, você precisou de ajuda, e especialmente aí falando dessa perda. Então, eu faço análise já há muito tempo. Eu contei totalmente, né, com a ajuda da minha analista. Tive que também contar com ajuda psiquiátrica, porque não dava, não dava. É, Foi muito difícil, é, mas é a primeira perda, por incrível que pareça, ela, eu não fiquei tão, eu fiquei chocada, claro, mas eu processei melhor do que as outras duas, Hum, porque aí entra uma coisa meio mística, tá? Que, que aconteceu, mas aconteceu que era uma noite de sabe aqueles super eclipses que os astrólogos já assustam a gente, vão acontecer, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu comecei a sangrar, aí falei com o meu médico, né? Ele, não, tudo bem, acontece, às vezes no início da gravidez, faz repouso. Aí falou pro meu marido, meu ex-marido, trata dela como uma princesa, sabe? Ela vai ficar deitada na cama, você faz tudo pra ela. Passou a medicação, né, progesterona. Mas quando veio de noite, né? A gente fez ultrassom, tava tudo bem, a médica me tranquilizou. Mas acho que 2 noites depois, quando foi esse eclipse lá, eu comecei a sentir a cólica e eu sabia. E eu tava dormindo, era de madrugada, e aí eu meio que sonhei, sabe? No meu sonho, eu sonhei que eu entregava o bebê pra alguém e eu chorava muito, e ele chorava muito, caraca. Miguel, meu filho. Ele chorava muito e a sensação de amor que eu tive, eu nunca tinha sentido na minha vida. E é Isso uma num sensação, sonho. um sonho. Eu nunca senti aquele amor na minha vida, nunca. E ele dizia pra mim assim, não tá na hora da gente ficar junto, mas a gente vai um dia ficar junto de novo. Caraca, que forte isso. E eu entregava meio que pra uma deusa, sei lá, de algum lugar. Enfim, eu não tenho religião fixa, sabe? Então, quando eu acordei, e aí sangrei, né? Mas eu já sabia. Então, de manhã eu fui só confirmar pelo ultrassom que tinha acontecido. Uhum. Fiquei mal, mas acho que o sonho me ajudou muito a processar, a, a Sim, entender. sim, E como se fosse uma passagem, né? depois tem aquela coisa, né? O primeiro, aí todo mundo fala, não, isso acontece, é normal. Muitas mulheres, assim, da minha família me falaram, você é só mais uma, isso aconteceu com todas de nós. Sei. Praticamente na minha família, todo mundo já tinha perdido, ou assim, entendeu? Um, e depois teve dois, três. Então, assim, eu pensei, foi um azar, Sim, né? sim. Da próxima Um vez que azar. tiver, vai dar certo, né? Claro. Aham. Mas e aí? Aí você tava divorciada, né? E Com logo depois, assim, a vida de é, ponta cabeça ali, aí você não tinha mais um parceiro. Mas essa coisa do desejo pela maternidade, porque isso também é algo que quando eu converso com algumas mulheres, elas nunca tinham parado para pensar nisso e às vezes engravidou no susto, assim, não foi nada planejado. Aí vem esse desejo com tudo. Para você ter passado por essa primeira gravidez, acendeu uma vontade ali da maternidade? foi isso mesmo. Foi isso mesmo, foi muito difícil. É, eu lembro, ontem mesmo eu estava lembrando que eu botei minha filhinha na natação, numa academia, que é perto da casa dos meus pais. E aí eu lembrei que quando eu estava morando na casa dos meus pais naquele momento, eu estava fazendo yoga, tentando, né? Quando eu descia da yoga, eu vi os bebês na natação. E eu segurava o choro.
Imagino. Eu pensava, tipo, talvez nunca ia, né, poder. Mas, não sei, eu me agarrei a alguma fé, alguma coisa, e pensei, cara, não, vou tentar, vou dar meu jeito. Uhum. E fui melhorando. Logo conheci meu marido, né? Não demorou muito pra conhecer ele. É, a gente, enfim, né? Se apaixonou. E ele vinha de uma história muito parecida. Quer dizer, parecida não, porque ele não tinha tido perdas gestacionais. Mas, assim, de uma história de divórcio e de também de querer formar uma família. A gente estava mais ou menos na mesma vibe, sabe? Uhum. Mesmos E objetivos ali, né? assim, ao mesmo tempo, e eu, óbvio, contei tudo pra ele, né? Como é que foi, ele sabia de tudo. E a gente sempre achava que tinha sido um azar, né? Uhum. E, e aí a gente começou a tentar e logo depois eu engravidei. E aí você já Então, estava com quase 40? eu tava com 39, 39 tava com 39. anos. Tá, então você já É, tinha essa também, essa consciência de que poderia ser mais difícil por conta da idade, qualidade de ovos, essa informação você já tinha. isso. E eu tinha ido eu fui com o meu marido, já tinha ido numa clínica de fertilidade e fizeram assim, meio que, sabe, um terrorismo, tipo, que talvez estejam certos, não sei, tá? Não sei. Mas, tipo, a enfermeira, na hora que foi me pesar ou fazer alguma coisa, ela disse pra mim: não espera chegar aos 40 não. Depois é muito difícil. Eu fiquei assim, né, com aquela. Acho que tem muito a ver, acho que com a experiência, né? Porque é isso, só aparece esse público também, né, para eles. E Pois para é. mim também. Por isso que às vezes eu tenho até que me dosar. Porque acaba que quando a mulher tem 40 e engravida naturalmente, já foi, deu tudo certo, engravidou, mas quando ela não consegue, de alguma forma ela cai no mãe aos 40. Então a gente fica sempre com muitas histórias parecidas, né? Só que é Uhum. isso, não é porque tem muitas histórias que vai ser a sua história, né? Então, isso é um Exatamente. ponto importante, a sua história é sua, né? É. É, e aí e nisso, nessa pesquisa eu vi muitos relatos de pessoas que conseguiam, e aí eu fiz um tratamento de medicina chinesa, que incluía alimentação, fitoterapia, acupuntura, mudança total de estilo de vida, tipo, eu dormia muito tarde, eu fazia exercício pouco, sabe? Uhum. Ela me Uma botou vida no mais eixo, saudável, né? Uma vida mais saudável. uma vida mais saudável, mais regrada, sabe? E logo depois, engravidei. Pouco tempo. Uhum. E aí ficamos muito felizes. Dessa vez, então, eu jurava que ia, né? Que um raio, né, não cai duas vezes no mesmo lugar. Aí caiu. E aí, com quantas semanas você perdeu? Também, mais ou menos, sempre a mesma, 9, 10. A gente Uhum. ouviu, né? O coraçãozinho também, da primeira vez também tinha ouvido, a gente chegou a ouvir dessa vez também. Tava tudo normal, até que eu comecei a sangrar. E aí fui numa emergência. E aí disseram, olha, você já perdeu, Já mas está perdeu. retido. Tá. E aí eu conversei com a minha médica e a gente optou por deixar sair naturalmente, que foi um grande erro meu, Ah, é? porque eu tive a pior dor da minha vida. Eu tive basicamente um parto normal, sem anestesia. Caraca. Foi muito traumático, porque foi no meio de uma. Não foi num quarto, né, de uma maternidade, foi naquelas cabines, assim, com cortininha. Sei. E eu não sei explicar, mas parece que era assim, o colo do meu útero não conseguia abrir para passar. Ele não conseguia. Hum. Então doía muito, porque ele fazia pressão, né? Eu tinha as contrações, eu sentia, só que eu não sabia o que eram contrações, eu nunca tinha, né?
Tido um chegado lá, parto. É. nunca tinha tido um parto, eu não sabia. Então, assim, eu não conseguia nem andar. Mas isso você estava no hospital? Tinha tomado medicamento ou não? Você só esperou e vamos deixar o corpo fazer o que precisa ser feito. É, porque eu pensei que fosse ser como no primeiro, que foi só Entendi, uma cólica leve e desceu. Mas entendi. dessa vez não, foi muito pesado. É, e eu tava em casa de madrugada, quando ficou muito, muito forte, eu acordei meu marido e falei, não, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Né? Que é o dor do parto. E aí Entendi. ele me, enfim, a gente foi e foi muito ruim, porque foi ali naquelas condições e a médica teve que abrir com a mão no colo do útero. Então, assim, doeu muito, muito, muito. A única coisa que eu podia tomar era Tramal, porque eu tinha comido, então não podia tomar anestesia. Então, doía demais. Saiu sangue pela sala inteira, meu marido olhando, sabe, de frente, aquilo. Horrível. Nossa, que traumático, né? E é isso mesmo, a gente nunca acha que vai ter uma dor, porque, né, teoricamente não tem nem tamanho ali para gerar uma dor de passagem, né? Essa coisa toda da É? abertura. Realmente é. Talvez tivesse sido melhor marcar uma mil, né? Coisa do tipo. Bom. Pois é. Aí eu cheguei a ver o tamanho dele. Era do tamanho, assim, do meu polegar, mais ou Ah, é, menos. você conseguiu Eu cheguei a ver. ver. Eu pedi pra ver. É Meu marido mesmo. quis ver, mas eu quis. Tá. Ah, foi muito doloroso. Esse aí foi muito doloroso. Aí eu comecei a pesquisar, porque eu achei, não, 2 vezes é demais. Aí eu Tem fui, alguma coisa, né, que precisa olhar tem alguma aqui. coisa. Isso. Aí eu fui em hematologista, fiz todos os exames, nada. Nada de trombofilia. É, Fui numa geneticista, inclusive, uma das mais famosas do Rio, e ela, cara, não tem nada que explique, é simplesmente um azar, entendeu? Pode acontecer, não tem nada de genético, vocês não tem nada que. E ficamos naquela. E é muito mais angustiante, né, não ter um diagnóstico, porque você não sabe o que que você tem que fazer, né? E fica sempre É, no medo, né? Porque imagina, aí a terceira gravidez, você já tá descrente em todos os minutos, né? é, exatamente. E aí a gente resolveu que a gente ia tentar fazer como é que se chama? Esqueci agora o nome daquilo. Em Análise vez de partir. genética? Não, em vez de partir logo, que a gente ia tentar de novo, depois que eu melhorei um pouco, né? Tentei elaborar, melhorei um pouco. A gente não perdeu a esperança. Meu marido sempre falava que o jogo a gente só perde quando o jogo acaba. O jogo não acabou. E é, a gente resolveu fazer aquele. Eu fui numa clínica de fertilidade e é o coito programado. Sim, sim. Que você toma o remédio para indução, faz as Isso. ultras. Isso, e aí tem relação justamente nos períodos ali da ovulação, né, para tentar otimizar ao máximo e ter um ambiente minimamente controlado ali, né? Isso. Só que quando eu fui fazer isso, eu estava grávida. Ah, você já estava Eu grávida. já estava grávida. Mas sabe o E, que é louco, assim? Porque às vezes eu vejo algumas indicações, eu falo, mas por quê, né? Claro, não tô no seu caso, não sei a explicação que ele te deu, mas o seu problema não era para engravidar, o seu problema era para manter, pois é, né? Então, assim, geralmente quem precisa de coito e tal é porque tá tendo alguma dificuldade, né? Ou para acertar a data do período fértil ali, ou porque às vezes o marido viaja e não tem muito, enfim, né? Não tem nenhuma complicação muito difícil. Aí vamos começar o namoro programado. Mas o seu problema não era engravidar. Engravidar você engravidava, o problema era depois, né? pois é. Mas eu achei que. Eu pensei assim, que o problema fossem os meus óvulos, que já estivessem velhos, né? E pensei assim, vou primeiro tentar o coito programado. Se não der certo, aí eu faço um FIV. Entendeu? Eu já Uhum, estava assim, meio que entendi. convencida. Tá, E já já estava tava já tava pensando até. como
um passo antes, né? Deixa eu tentar algo mais Isso, menos complexo e depois eu vou pro outro, se não der. Tá, exatamente. E já tinha até pensado, e se nada der certo, doação de ovo. Já, tá. já tava Já assim, tava pensando lá na frente, tá. já tava. É, e aí, enfim, eu tava grávida, como de novo perdi, só que dessa vez foi bem mais traumático, porque eu comecei, de novo, comecei a sangrar, tava tudo indo muito bem, comecei a sangrar, já sabia que ia acontecer, aí fui na De maternidade, novo na 10ª semana? por aí. Tá. Também ouvimos o coração. Só que a diferença é que dessa vez a gente não comprava roupinha, não fazia nada. A gente já ficava, nem mexia no quarto, Vamos nem ver o que fazia vai nada. dar, né? É. Tá. E a gente já nem contava para os nossos pais. Quer dizer, eu contei para os meus, ele que não contou para os dele. Uhum. E aí fiz várias ultras, e no início não sabiam se era uma gravidez ectópica, não dava para ver direito. E aí, acho que na terceira ultra, a médica falou assim: olha, você teve um aborto, agora eu não sei, tá estranho, está parecendo uma gravidez molar, que é aquela gravidez que pode virar um tumor. Sei. Então, no dia seguinte, eu fui num hospital mesmo, né, uma maternidade grande aqui do Rio, a perinatal, que é bem conceituada. Fui fazer de novo a ultra, procurar. Aí liguei pro meu marido: tô aqui fazendo a ultra, assim, já tava tranquila. Fui sozinha. Aí quando eu cheguei lá e fizeram, né, a ultra, eu só vejo os médicos, um chamando o outro. Aí a médica virou assim: você me dá permissão para eu filmar a sua ultra, para eu mostrar para meu diretor? Porque eu nunca vi isso. E parece que tava tudo, enfim, tava tudo espalhado, assim. E eles disseram: olha, você vai ter que fazer um AMIU agora. Vai ter que... Aí eu assim: não, mas não dá para eu voltar amanhã, porque tô cansada. Enfim, é muita coisa para processar. Não, não, tem que ser agora, porque se for uma gravidez molar, tem que ser o quanto antes. E outra questão que eu esqueci de falar. O que era estranho nas ultrassonografias que eu estava fazendo antes é que o beta continuava subindo. Por isso Hum, essa suspeita de gravidez molar. tá. E por isso eu também ficava naquela: será que eu tô perdendo mesmo? Não faz sentido. Sim, sim, entendi. Uhum. E aí eu fui fazer, liguei para meu marido: olha, vou ser internada aqui, vou ter que fazer agora. Aí ele foi, ele ligou para os meus pais foram, e eu sou alérgica a muitos medicamentos. E eu avisei todos os remédios que eu era, né? Coloquei a fitinha lá de alérgica, aquela fitinha vermelha. Enfim, e aí a controvérsia sobre o que aconteceu. Mas eu fui parar na UTI com uma reação alérgica, não sei o quê, e com um angioedema muito forte, urticária pelo corpo todo. Nossa, Aí eu acordei de madrugada na UTI sozinha, sem saber nada que tinha acontecido. nossa. Tipo, e sem conseguir abrir o olho, porque o angioedema, não sei se você sabe, é aquele que o rosto Inchou tudo. incha tudo. Então eu não conseguia abrir os olhos. Então eu não conseguia nem ver direito onde eu tava. Gente, Cara, foi muito pesado. E o Bruno, né, ficou muito, muito mal. Ele conta, assim, né, que ele ficava assim, pensando: cara, tipo, se ela morrer ainda é por minha causa, né? sim. Nossa, Eu tô fazendo muita coisa para processar em muito pouco tempo, né? muita coisa pra processar em pouco tempo. E você ficou quanto Ai, tempo lá no hospital? acho que 2 dias só. Tá, tá. Voltei, né? E, Não e- era gravidez molar, saiu o é isso que eu ia laudo, perguntar. E o laudo? O que que aconteceu? Não era. era um aborto que meio que explodiu. É, aí foi isso. E passado um tempo, né, eu pensei, conversei,
Uma, uma amiga do meu pai, que é ginecologista, que tinha sido minha obstetra também uma vez, ela me falou o seguinte: tem casos em que a pessoa, mesmo não tendo trombofilia, a gente usa o Clexane profilático. Ela disse que fez uma vez com uma paciente que já tinha perdido alguns bebês e que deu certo. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu já ouvi falar E, disso também algumas vezes. e aí eu peguei alguns hematologistas, assim, pelo plano mesmo, fui num hematologista do plano, um senhorzinho, e contei uma história, e ele virou para mim e falou assim: olha só, ele primeiro mandou eu fazer todos os exames de novo, repetida, não deu nada, não. E ele virou para mim assim, e falou: olha só, quando você engravidar de novo, você vai engravidar de novo, você vem aqui que eu vou te passar o Clexane, porque você pode ter uma trombofilia que a medicina ainda não é capaz de detectar. Nem, não é para tudo que existe explicação, né? Muitas coisas ainda estão em estudo. Tá tão estudo, realmente pode ser. E eu fiquei, aí, cara, ele me ligou uma chave que, mas, enfim, eu e o Bruno, a gente resolveu que não ia mais tentar, assim, que a gente tava com muito medo, então eu queria fazer uma FIV com biópsia, sabe, para ter É, certeza que o óvulo tava direitinho. E, enfim, fizemos. Graças a Deus foi de primeira, sabe? conta um pouquinho, aí também acho que é um ponto. Como que foi para você passar pela estimulação ovariana, né? Tomar os medicamentos? Foi tranquilo? Tinham poucos óvulos, tinham muitos. Como que foi a sua experiência? Olha, tava até conversando com uma amiga essa semana que também ela perdeu um bebê, mas ela, enfim, o bebê dela chegou a nascer, né? Mas eu tava falando pra ela que a FIV, que as mulheres falam muito, né, da FIV, do desconforto, e assim, pra mim isso não era nada, porque, cara, sair da maternidade sem o bebê no colo é Sim, horrível, é sim. Você já horrível. tinha passado por coisa muito pior, né? Muito pior, sabe? Você ouvir todo mundo ali naquele ambiente, sabe? Com um balãozinho, com presente, Não, e terrível você isso. ali, sabe? Eu tentando não gritar para não assustar as outras gestantes, sabe? Então isso não era nada, não tinha problema nenhum com nada. Eu engordei acho que uns 6 quilos com a estimulação, mas fiquei um pouco mais emotiva. Eu lembro que eu chorei com uma novela, que eu pensei assim, não tô normal. É, Não sou de chorar com esse, novela, esse é um sintoma mesmo, uma reação assim muito comum mesmo. né? Uhum, E tinha muito sono também. uhum. Foi difícil trabalhar naquela época, assim. Eu já trabalhava home office, como autônoma, mas minha produção caiu um pouquinho. Tá. E vieram bons óvulos, assim, bastante óvulos em quantidade ou Não, não? não. Eu já estava com esse medo. Então, eu fiz 3 estimulações seguidas Ah, para poder reunir o máximo possível, né? Dessas 3, aí tinha acho que 20, passou para 12, aí depois passou para 6. sim, é um funil bem estreito, né? Eu lembro de uma coisa que foi muito difícil para mim era a coleta dos ovos. Era muito difícil. Quando eu acordava da anestesia, eu acordava muito ruim. Eu acordava chorando, eu acordava como se tivessem me tirado alguma coisa, assim, Olha mesmo. só, que É, interessante. era muito ruim. Inclusive, eles até tinham uma psicóloga no lugar que eu fiz para conversar. Que bom. E eu lembro que uma vez que eu acordei, acho que foi a primeira que eu acordei muito mal, muito mal, muito mal. Tinha uma moça chorando do lado. E o meu marido até contou assim, eu não ouvi porque eu tava saindo da anestesia, e ele falou assim: Cris, a moça que tá do nosso lado, ela não conseguiu nenhum.
Tipo, não chora, Nossa, ela não tava chora, chorando, sabe? A gente conseguiu. Tipo, sei, tentando te consolar, né, com uma história um pouquinho pior ali. mas é terrível, imagina, ela chorava convulsivamente. Mas É triste, mas acontece, né? Infelizmente é isso. Você faz o melhor que pode ali na estimulação, mas você não sabe o que vai vir ali no dia da coleta. Então é isso. é exatamente. E E aí, quantos embriões vocês chegaram? chegamos a 6. Tá. Ah, No dia seis já seguinte já eram os tinha embriões. 5. Ah, tá. Ok. Até o quinto dia só tinha um. Não, mentira, mentira. Tinha 5. Aí, quando passaram, que chegaram até o quinto dia. Aí, quando Tá. passou pela biópsia, só um deles era viável. Olha isso. É muito louco, né? É muito Pois é, louco esse funil. Isso porque você fez 3 estimulações. pois é. É. Só um era viável. E aí E eu desse um chorei, viável que foi o que você transferiu. No fim das contas, você só tinha um para só tinha transferir, um. que foi a que deu certo, a sua filha. Foi a Catarina, foi. Eu lembro que eu Caraca! chorei pra caramba quando a médica falou que era só um. Aí ela virou pra mim e falou assim: Cristina, é um, é ele. Calma. E É, não, foi. mas é difícil, poxa, de, né, 20, 12, 10, 6, pelo amor de É, Deus, esse tem que dar certo. E aí é pois mais, é. Por isso, quando as meninas ficam falando, às vezes, as meninas não, mais as mulheres de 34, 32, ah, não, mas eu já congelei. Eu fico pensando assim, como se isso fosse garantia. não é Não garantia, é. gente. É preciso, olha, essa expectativa ela tem que estar muito alinhada, muito Pois é. mesmo, porque, claro, que bom que você congelou, já está um Mas passo à não é frente, mas garantia. não garante, né? Então, assim, é o que você pode fazer, óbvio, né? O que a gente tem de mais avançado para ser feito. Mas é muito importante que esse discurso da garantia ele não exista, porque Não realmente existe. não há garantias, né? Pois é. E Pois é. aí, nessa gestação, então você começou a usar lá o Clexane, ou não? Como que foi? Não, nessa gestação, aí eu fiz. O que que eu fiz? Eu me tornei uma grande pesquisadora da área. Resolvi, resolvi. Abriu uma é, clínica. Não, quase, quase. Quase. A minha analista até falava, você tá quase tirando pós-graduação nisso. Mas, enfim, eu pesquisei, eu descobri que tinha uma questão imunológica, às vezes, de não implantação, de rejeição mesmo, né? Então, eu Sim. fui numa imunologista da reprodução, ela fez todos os exames em mim, virou e falou assim: olha, você tem uma doença autoimune, eu não sei qual. Porque não tá, ainda ela não deu os sintomas, mas você tem. Então, o que que a gente faz de protocolo? Você toma corticoide até acho que não lembro se era o quarto ou quinto mês, e depois ia desmamando. Tá, E ao mesmo tempo eu tomei o Clexane. tá. Até a médica da FIV era contra, ela dizia que Ah, não. é? Os científicos diziam que se a pessoa não tem, nananã. Vários médicos na internet falam isso. Vários obstetras falam isso. Diz que se não tem, se você não tem nos exames, é bobagem, é dinheiro gasto. E aí, aquele senhorzinho hematologista falou pra mim assim: olha, a única coisa que você vai perder é dinheiro. Aí eu, não, É dinheiro. isso que eu ia falar, mas claro que dinheiro é importante, talvez dependendo de, né, de quem não vai poder ter esse recurso, mas Ah, vai fazer mal, né, se você tomar, vai é, prejudicar alguma coisa, aí que tá, aí você tem que balancear lá o custo-benefício da saúde, né? Não é, faria mal também, né, se não fosse nada. não, exatamente. Tá. Isso aí ia ter que tomar cuidado, né? Não ia poder fazer uma cirurgia de última hora, aquela coisa. Uhum. E aí foi. E aí foi, a gravidez foi seguindo. Eu cheguei a sangrar. Meu Deus. Aí quando isso aconteceu, o Bruno virou, meu Deus, de novo essa roleta russa, não aguento mais. Caramba. E foi um hematoma subcoreano. Subcoreano? Não, não é subcoreano. Subcutâneo? Subcoriônico. Ah, Hematoma subcoriônico. tá. Um É quando hematoma. o saquinho gestacional ele descola um pouco do endométrio, e aí Tá. forma tipo uma bolsinha de sangue ali. A gravidez foi tranquila,
até que quando cheguei no. Eu não lembro se foi sexto ou sétimo mês, acho que foi sexto mês. Eu comecei a ter uma anemia mais forte do que o normal. E aí a minha obstetra falou com uma hematologista, eu fui falar com a hematologista. Essa hematologista desconfiou que não era uma anemia por falta de ferro só. E acabou que eu fui para reumato e descobri o lúpus. Ah, e aí você teve um diagnóstico de lúpus. Isso. Porque o que que Caraca. acontece? O lúpus, ele costuma florar muito em mudanças hormonais. Tá. Então, por isso que nas gravidezes, né, tipo, ele aflorava. E uma das coisas que ele faz, né, ele dá perdas por trombofilia. Então, apesar de eu não ter nenhum exame comprovando a trombofilia, né, Ah, provavelmente já tinha ali algo relacionado com esse lúpus. E vocês não tinham descoberto ainda, porque justamente não acusou esse lance aí da trombofilia. isso. E, na verdade, o diagnóstico, assim, até minha obstetra falava, por um lado, você até tem que agradecer ter esse diagnóstico, porque ele explica muita coisa que você não entende, né? Eu não entendia por que tanta alergia, medicação, tipo, cada dia uma alergia nova, sabe? É, até convulsão eu já tive, Nossa, inesperadas, sabe? Em momentos de mais estresse. Todos os médicos assim, não, você não tem nada. Você vê aquela coisa de você não tem nada? é angustiante. É bom por um lado e angustiante por outro, né? É, mas é Ah, bom porque você consegue tratar. sim. E aí, quando você descobriu isso, você estava ainda grávida, certo? Teve alguma Certo? mudança ali de protocolo, alguma coisa que você precisou fazer? Como é que foi? Eu tive que tomar, né, o Rouquinol, que é a cloroquina, que é a medicação base, né, para o lúpus. Ele não tava, ele tava causando anemia, mas ele não tava, assim, me causando nenhum grande problema maior, Ah. graças a Deus. E nunca causou. É, e tive que tomar ferro endovenoso até o final da gravidez. Isso aí era um saco. Porque eu ficava. Eram 2 tardes que eu perdia da semana. 2 vezes por semana, a tarde toda tomando ferro na veia. É, 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 porque ainda tem isso, né? O bebê, ele tá consumindo ali, né? Ele tá pegando os seus nutrientes todos ali também. exatamente. Tá. E, enfim, aí como eu sou autônoma, isso me consumia, porque né, eu precisava trabalhar, então Super não te era fácil. entendo. É, É, não é fácil. então, às vezes eu falo que eu nunca trabalhei tanto quanto quando eu estava grávida, Sim, porque imagino. eu tinha, né, que montar as Sim. coisinhas para ela e tal, e não tinha tempo. Sim, duas vidas correndo no paralelo ali, né? Com uma doença no meio, com muita coisa para administrar, o Muito. medo. Esse medo, aliás, vou trazer um pouquinho aqui teu livro, que a gente não falou nele a entrevista inteira, mas ó, queria deixar aqui, depois lá no perfil também. É, Tá. é muito bonito, eu adorei a sacada aqui do nome, Clear Blue Blues. É muito bom, né? Todo mundo sabe, Blue é o teste, né? Imagino, que é super Todo mundo famoso. não. As Ah, é? mulheres, né? Não, todo mundo aqui do perfil vai saber, com Sim, certeza. claro, não. Com Porque certeza. porque o sonho é fazer aquela foto com o Clear Blue lá, que já tá guardado, às vezes lá, já até comprado, né? E esse É, blues mesmo, né? Porque é essa dança aí de coisas acontecendo. E você narra aqui muito bem, é lindo, assim, tem muitas partes super tocantes, especialmente para quem está vivendo essa fase ou para quem viveu perdas. É um livro de muita identificação. E aí, a pergunta que eu queria deixar é: como é que foi para você, é, né? Em que lugar você colocou todas essas perdas, sabe? Como que foi para você essa coisa do ressignificar? Claro que hoje você tem né, um final feliz, digamos assim, que é a sua filha, então isso diz muito, mas você teve outros filhos também, né? Então, assim, cada um lida com isso de um jeito, mas eu queria saber como que é para você hoje, assim, né? Como que
Como que você olha para essa questão dessas perdas, assim, que lugar você coloca, se teve algo assim que te ajudou a olhar para isso com novos olhos, porque eu falo, não existe o superar, assim. Eu nem gosto dessa palavra, superar. Você não supera nada. Você viveu Não, aquilo, aquilo tá marcado em você e pronto. Depende de como você vai olhar para aquilo agora. é. Não sei, às vezes eu penso que talvez eu não merecesse. É até triste dizer isso, tá? Às vezes eu penso que talvez eu não merecesse ser mãe e que eu tive que passar por aquilo para provar para Deus, olha, eu mereço. Tipo, eu vou até o fim. Mas isso talvez seja minha autodepressão, É, né? sim, com certeza. Até porque, né, se maternidade fosse por merecimento, eu tava falando isso hoje com a menina que faz minha unha. Hum, Porque a gente estava vendo assim uma situação muito difícil assim de criança sofrendo muito por falta de cuidado e aí eu falei quem dera se a maternidade fosse por merecimento assim, né? Olha, você vai ser uma boa mãe, então você pode ter filhos. Se você não nasceu para ser mãe, vamos é, passar essa fase de dar um útero para ela? Passa para outra fila? Não é merecimento, né? De forma é, alguma mas esse fico até essa sensação. assim, agradeço por você compartilhar, porque é uma sensação que muita gente sente também em relação à infertilidade. Poxa, o que que eu fiz, né? Que às vezes assim, que pecado que eu tô pagando? Ou será que eu não mereço ser mãe? E claro, não é Eu até merecimento, né? eu às vezes sentia quase como se fosse uma maldição mesmo, tipo, cara, tipo, todo mundo, né? Até exatamente o que você falou, às vezes até uma pessoa, né, viciada, que mora na rua, que não quer, É. enfim, é muito, É, muito, são questionamentos, né, dessa coisa de ficar com esse, poxa, que injusto, né? Eu que quero tanto, que quero cuidar e não consigo. E a pessoa, mas assim, se a gente entrar nesse lugar, não é um lugar bom para se entrar, né? Porque não é isso, né? Então, é mas assim, complicado. o que eu fiz foi, eu entrei nesse lugar, eu resolvi revirar esse lugar, porque Ah, sim. eu Tá. precisava conhecer esse lugar, Hum. conhecer, tipo, sei lá, como se fala em psicologia, conhecer minhas sombras e tal. Mas eu entrei de cabeça mesmo e é, reconheci coisas em mim muito feias, sabe? Tipo, inveja de outras mulheres, né? Que é uma coisa horrível de se sentir. Raiva, né? Raiva por não conseguir, raiva de Deus, sabe? Tipo, falta de pensar para que eu tô fazendo aqui, sabe? Qual é o sentido de eu estar viva? Não, não tem sentido. Sei, sei. E às vezes eu até coloquei isso no livro em algum momento, não lembro em qual lugar, que eu me senti um cemitério de bebês. Nossa, Eu, essa frase é muito forte. Eu vi isso eu, no me- eu livro. senti assim, que até pensei em botar isso como título do livro, mas depois não, nossa, isso é forte demais, deixa pro meio. Porque eu sentia que eu era o lugar que eles escolhiam para morrer, Que coisa, né? Você não né? gerava vida, né? Você era o lugar da morte. E aí eu li umas coisas assim em algumas páginas, né, de luto e tal, que diziam assim, não se sinta mal, mãezinha, por ser mãe de anjo, porque você foi escolhida, porque você tem força para isso. Eu ficava assim, Não, 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 você nunca viu completamente algo não. parecido? Você nunca viu algo... Já, já, e assim, acho que isso é uma ferramenta muito barata, digamos, Ah, para dar não, uma explicação para uma romantização coisa que não é isso, que né? É não igual é, e é uma assim. romantização horrenda, sabe? Como uma coisa Você dramática. descobre o câncer, não, mas é porque Deus escolheu. Opa, peraí, Deus, que Deus é esse, né? Que Que Deus é carrasco, esse? que É. cão de Deus é esse, né? Não, gente, pelo amor de Deus, não, não mesmo, assim, não mesmo. E assim, eu resolvi explorar bem isso. Na gravidez da Catarina e na gravidez da Cecília também, que foi a última que eu perdi, eu escrevi, já estava escrevendo. É,
E, e fui falando sobre isso, sim, comigo mesma, porque uma das coisas que eu sentia também é, é que eu era só eu me considerava mãe, né? Só eu. Exato, exato. Todo Porque mundo invalida, né? Enquanto não tem um bebê presente ali, que nasceu, que foi pego no colo, mesmo que morto ali depois do parto, é, né? Aí você é, não foi mãe. Não, mas fica tranquilo. Não, mas você nem nasceu. Você, né? Essas coisas do tipo assim, ah, mas nem ou romantiza ou invalida como se não tivesse acontecido. E nenhum dos caminhos é bom, né? Não, não é isso. e as pessoas esquecem muito rápido, sabe? Eu lembro de ter, assim, acho que 3 meses de ter perdido o Antônio e algumas pessoas, assim, próximas estarem discutindo. Era literalmente, assim, uma mesa de almoço. Eu estava no meio de duas pessoas e as duas pessoas estavam discutindo possíveis nomes dos filhos delas. Hum, E elas sabiam do que eu tinha passado. E eu fiquei assim, tipo, eu realmente sou invisível. nossa, que cruel, né? Hum, não, e assim, as pessoas não fazem por mal. Eu sei que não fazem por mal. Eu sei, né? Mas você ainda tem isso. Você ainda tem que ser superior para perdoar as pessoas que não fazem por mal. Então é muito peso, sabe? O que que acontece? Você acaba se isolando para não ter que lidar com isso, né? Exato, E exato. isso que eu vivi foi na pandemia, a gente já estava isolado. Nossa, um combo completo aí, né? Foi um combo completo. Então eu realmente só tinha que como me aprofundar nisso mesmo. E Sim. pensei, se, se, se eu não conseguir, eu pensei em fazer um livro de ficção sobre isso, explorando mais essa raiva. Talvez no futuro eu faça. Mas esse livro aqui só sairia se a Catarina tivesse nascido. Se Ah, ela não tivesse sim. nascido, eu Sim, sim, claro. Mas assim, são não coisas ia. importantes de dizer, porque assim, a gente tem, a gente quer jogar esses sentimentos para debaixo do tapete, né? E eles têm uma importância. A raiva existe por um motivo, a inveja existe por um motivo, assim, e não tem sentimento ruim. Cada um tem uma função. Aí Exatamente. sim, aí claro, se começa a te dominar, aí existe um problema, mas é isso também. Eu acho que a gente tá, né, a gente quer sempre mostrar que a gente é legal, você tem até vergonha de sentir inveja, de sentir raiva, porque, meu Deus, eu não sou uma pessoa má, mas não é sobre ser uma pessoa má, é sobre ser humano, né? Humana. Ser humano. Exatamente. Então, é isso, assim, é sentir tudo mesmo. E isso, esse processo que você falou é importante, de realmente eu fui até o fim e sentir tudo. Porque se É, você não sente tudo, em algum momento isso volta e te revira, e aí pode ser ainda pior, né? E acho que, pelo que você está falando, o processo de escrita também foi muito importante, né, da tua jornada, que você sempre usou para tudo na tua vida e que, sim. né, aí, especialmente esse livro aqui, ele mostra muito isso, assim. E Uhum. só para a gente fechar, né? Teu parto da Catarina foi tudo certo, teu puerpério, você fala um pouco de puerpério também, né? Que também é um outro processo, porque aí tem as fases, eu sempre falo. Esses dias uma menina me escreveu, até eu já contei a história dela no Mãe aos 40, ela fez vários tratamentos, assim, foi difícil engravidar, conseguiu, o bebezinho dela agora tá com quase um aninho, e ela falou, Aline, eu preciso te contar uma coisa. Nos 3 primeiros meses eu não aguentava olhar para o meu filho. Eu desejava nunca ter tido meu filho. E ela, ó, que loucura! Ela passou por um monte de fertilização in vitro. Tudo que ela mais queria era ser mãe, mas ela entrou numa depressão pós-parto profunda. E aí a culpa é maior ainda, porque você pensa, poxa, eu fiz de tudo para ter essa criança, como que agora eu não estou conseguindo amar essa criança, eu não estou conseguindo ser feliz com essa criança? Imagina a loucura que fica na cabeça dela. E aí ela me escreveu depois de ter passado essa tormenta. O bebê já estava com 4 meses. Ela falou assim: Aline, eu preciso te contar que agora finalmente eu tô conseguindo amar o meu filho, assim. E eu falei: caraca, que puxado, né? Que, Caramba, que que difícil. puxado, é. Mas é isso, assim, a gente não sabe a próxima fase, como é que vai ser.
né? E por isso que é tão importante isso que a gente está fazendo aqui, de contar, de se abrir, porque aí você vê que você não é um alien, você não é uma pessoa ruim, você está passando por uma coisa que você precisa de ajuda, né? Você precisa de uma investigação, você precisa de um amparo psicológico, às vezes psiquiátrico, e que, Sim. ok, né? Vai lá buscar a tua ajuda, né? Acho que isso também é importante. Uhum. Não, olha, o meu puerpério foi difícil como o de qualquer mãe, mas assim, eu não passei, graças a Deus, eu não passei por essa sensação. Assim que ela nasceu foi maravilhoso. Eu tive um parto difícil, foram 36 horas tentando, até que eu desisti, né? E fui para cesárea. É, e, e assim que ela nasceu, eu olhei, ela me olhou nos olhos. A gente se olhou nos olhos, ela veio para rastejando assim pro meu peito e nossa, sei lá. Eu não vi o áudio. Muda, quase que como um sonho. Assim, tipo, não acredito que isso está acontecendo, é real, né? Depois É, de tanta é. coisa. Assim, aí veio as dificuldades. Eu tive muita dificuldade na amamentação, demais. Tinha muito aquela coisa de primeira pediatra que eu peguei, de tem que ser amamentação exclusiva, e ela não acertava a pega. Foi difícil, até que eu insisti com aquela sonda, fiz translactação, aí conseguimos a amamentação exclusiva, mó vitória. Aí até que ela fez 4 meses e Não começou a... pegou. Não, não, a PLV. Ah, teve alergia à proteína do leite. Pois é, mas o sintoma dela era horroroso, ela tinha sintoma gástrico, né? Então ela evacuava sangue. Nossa, meu Deus, que desespero. Não, foi um pesadelo. Foi um pesadelo por quê? Porque olha só, eu fui Hum. seguir, todo mundo, amamentação exclusiva, não pode botar mamadeira porque vai ter confusão de bico, certo? Primeira coisa É. que o médico me falou quando eu fui São no muitas médico, regras, né? São muitas muitas regras. regras. Aí eu cheguei no gastro, ele falou assim: não, para de dar leite agora, você vai dar esse leite que no tempo. E ela vai ficar melhor em uma semana. Eu não aceitava mamadeira nenhuma. E nem no E copinho a- dava. não, nada, ela não aceitava, não aceitava, ela só aceitava o meu leite. Chorava, chorava, Nossa. chorava. Então, e como era uma alergia específica, era a leite, a ovo e a soja. E a carne bovina, e ela também reagia à carne de frango. Então você não podia comer nada. Eu comia legume e nada industrializado. Gente, que É, perrengue. eu ia, tipo, sei lá, pro restaurante com meus pais e eu levava só o meu canudo, porque eu tomava um refrigerante, assim, tipo, uma água, mas não podia nem botar no copo porque eu tinha medo de contaminação cruzada, nada que tivesse glúten, que também podia ter. E aí, como que você resolveu isso? Não, aí, pois é, foi muito difícil. Eu perdi 30 quilos na época, Você e perdeu assim, 30 quilos? Você tava estava se recuperando do precisando. parto. Eu Tá. engordei muito na gravidez, até por conta do corticoide também, porque eu chutei o balde, né? Então, aí eu perdi bastante peso, já recuperei um pouquinho, tô bem, tô ótima. É, mas o difícil mesmo era porque eu pensei que eu ia perder minha filha. Gente, Eu pensei que eu fosse perder. Eu lembro de ligar pra minha mãe chorando, tipo, mãe, o que tá acontecendo? Tipo, cara, depois de tudo isso eu vou perder meu bebê? A minha mãe dizia, não, filha, você não vai perder, eu tenho certeza. Tenho certeza que você não chegou até aqui por isso, pra isso. meu E Deus. a Catarina teve que fazer uma colonoscopia com 6 meses. Gente, é coisa pra caramba. Dá mais um livro, né? Dá mais um livro. Mas graças a Deus ela fez, aí ela teve que tomar corticoide, porque o intestino estava inflamado. E com uns meses tomando corticoide, melhorou, passou, não é mais alérgica. Ai, ufa, que bom. Agora o próximo desafio é só o desmame e tá Ah tudo bem. lá!
Primeiro desafio é mamar, depois o desafio é desmamar. Não é? Gente, não, mas É, quero te agradecer por ter dividido a tua história aqui. Tenho certeza que também nada é por acaso, assim, então com certeza esse livro está chegando em pessoas que ele precisa chegar, né? E a tomara. gente vai levar essa mensagem adiante. Quero agradecer muito você ter aberto aí seu coração. Sim, é isso, vamos juntas, né? Nos fortalecer nessa rede de apoio, porque aí você fala, puxa, passei por isso, nossa, isso aqui para mim foi muito mais fácil, nossa, aquilo ali foi difícil, mas eu tenho uma amiga que tá passando por isso também. Será que ela tem lupus? Será que ela não Uhum. precisava investigar? Sei lá, Será que não gente. é uma doença autoimune, pelo menos? Será? É uma coisa que pouca Exatamente. gente pensa. Pouca Isso gente aí, pensa. pouca gente Então é pensa isso. nisso. Você com toda essa informação ainda foi difícil chegar, né? Foi. Então é isso. Acredito que a informação é o primeiro passo e é um passo muito importante para a gente ter um caminho um pouco mais assertivo. Então espero de verdade que a tua história chegue onde ela tem que chegar aí e que produza bons resultados, tá bom? Cris, muito obrigada, viu, por falar Obrigada a você, comigo. Aline, Beijo grande pelo na sua espaço. família, na sua filhinha. Que bom, fico Obrigada. muito feliz com o teu final aí, né? Ufa! Finalmente deu certo. A gente fica apreensiva aqui, mas Aham. enfim, é isso então, tá? Muito Tá obrigada. bom, obrigada e um beijo em você, na Heloísa Um também. beijo, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.